Bom dia, gente. Nós vamos fazer uma breve revisão sobre o assunto de genética das populações e aí a gente vai começar falando sobre as frequências alélicas, para a gente rever, né, como calcular uma frequência alélica. Então, nós temos aqui, ó, nessa tabelinha, os genótipos dessa população, azão, 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 azinho ou azinho, azinho. Além disso, nós temos aqui o número de indivíduos dessa população, né? No caso, tem aqui 300 indivíduos tem esse genótipo azão-azão, 500 tem o genótipo azão-azinho e 200 tem o genótipo azinho-azinho. Dessa forma, tem como a gente concluir que nessa população existem, 1.000 indivíduos. Então, para calcular a frequência de um alelo, tem aqui a formulazinha, frequência de um alelo. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o número total desse alelo nessa população, que foi indicada nessa tabelazinha que eu mostrei para vocês, e vai dividir pelo número total de alelos para aquele locus, né, considerando mais uma vez toda a população. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, quando a gente fala de alelo, então você deve entender, ó, que nesse genótipo aqui eu tenho 2 alelos, ó. Azão é azão é outro alelo. Azão, azinho, azinho e azinho. Então, a gente tem tanto o dominante quanto o recessivo, ó. E como nós vamos fazer esse cálculo? Então, nós temos aqui, se a gente considerar, 2 alelos diferentes, né? Um alelo dominante, que é o azão, e um alelo recessivo. Então, o que eu posso fazer? Vamos procurar a frequência do alelo azão. Primeira coisa que eu devo fazer. Se a gente relembrar, vou colocar de novo aqui a fórmula. Primeiro eu tenho que encontrar um número total desse alelo nessa população aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Existem 300 indivíduos que têm o genótipo azão-azão. Então, se você observar, se repete o alelo azão. Eu estou procurando o alelo azão. Então, se são 300 indivíduos, só que nesses 300 eles têm aqui, ó, em dose dupla, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que pensar assim. Eu pego esse número, 300, e vou multiplicar por 2. Olha aqui, só organizando aqui. Por quê? Porque esse está se referindo a 2 alelos azão-azão. Então, esse número multiplicado por 2, a gente vai ter um total de 600 alelos. Só que se eu volto, eu vejo que também os indivíduos com genótipo azão-azinho, ó, olha esse alelo onde vai aparecer aqui novamente, só que ele só aparece uma vez. Então, quantos indivíduos eu tenho aqui? 500, né? Então, eu vou continuar essa minha continha, ó. Nesse genótipo aqui, ó, azão-azinho, eu encontro uma vez o alelo azão, que é o que eu estou procurando, e eu sei que 500 indivíduos têm esse genótipo. Então, o que eu faço? Eu vou somar esses 600 desse primeiro genótipo aqui, ó, o que aparece em dose dupla, o alelo, com esses 500. Por que eu não multipliquei aqui? Porque o alelo azão só vai aparecer uma vez. Então, se a gente somar 600 com 500, nós teremos um total, que é o que eu vou colocar aqui, deixa eu só voltar. Então, 600 com 500, nós teremos um total de 1.100, ok? Nós encontramos, ó, voltando para aquela formulazinha que eu coloquei, o número total desse alelo nessa população. Agora eu vou precisar dividir pelo número total de alelos para aquele locus. Onde é que eu consigo essa informação aqui? Então, vamos procurar. O número total de indivíduos nessa população é 1.000. Tem aqui na tabela, mas mesmo que não tivesse, era só você somar todos esses números aqui.
Então, você vai ver que vai dar 1000. Então, se eu sei que o número total de indivíduos é 1000, só que eu tenho que pensar uma coisa. Esses genótipos sempre, estão em dose dupla. São 2 alelos que vai existir em cada um deles. Então, por isso, eu vou multiplicar, para colocar aqui embaixo, completar aqui a nossa formulazinha, eu tenho o quê? Multiplicar esse número total de indivíduos por 2. Já que, como eu falei para vocês, os alelos sempre estão em dose dupla. Então, a gente vai encontrar aqui 2000, é isso? Esse 2000 eu vou colocar justamente aqui embaixo. Então, para encontrar a frequência do alelo azão, eu terei que dividir 1100 por 2000, ok? Então, fazendo isso, vamos só repetir novamente. A frequência do alelo azão, se você fizer essa divisão, você vai encontrar 0,55. Então, eu tenho um primeiro dado aqui, 0,55, ou eu poderia falar assim também, 55%. Então, 55%, né, desses indivíduos terão o alelo azão. Ah, mas ainda falta o azinho. Eu falei para vocês no início, que tanto tem o azão, que é o dominante, quanto tem o azinho, que é o recessivo. Eu vou ter que fazer tudo isso de novo? Não. Então, ter uma forma bem mais simples para você encontrar agora. Vamos colocar aqui. Agora eu quero a frequência do azinho. Qual seria essa frequência? Então, é só você pensar assim, que azão mais a frequência, né, do azão mais a frequência do azinho dá um total igual a 1, como se fosse assim, é 100%. Então, se eu sei a frequência de azão, eu posso simplesmente substituir. A frequência de azão é aqui, 0,55, então mais a frequência de azinho, que eu ainda não sei, vai ser igual a 1. Então, frequência de azinho vai ser igual a 1, né? Tô só repetindo isso aqui. E passa esse 0,55 aqui, subtraindo, né? Então, frequência de azinho vai ser igual a 1 menos 0,55, você vai encontrar 0,45. Ou, né, isso daqui corresponde também a 45%. Significa dizer que 45%, né, daqueles indivíduos que a gente viu naquele quadro vão apresentar esse alelo azinho, né? A frequência desse alelo azinho seria de 45%. Então, aqui a gente encontrou frequência do alelo azão, 0,55, e frequência do alelo azinho, 0,45, ok? Então, para encontrar a frequência alélica, que foi o que a gente fez aqui, é só você seguir sempre essa fórmula. Mais uma vez eu vou colocar aqui, só para a gente não esquecer, né? Você vai pegar o número total desse alelo que você está procurando e dividir pelo número total de alelos para aquele locus, né? Você encontra olhando nas informações que a questão vai dar. Agora, uma outra frequência que também pode ser solicitada é a frequência genotípica, ou seja, a frequência do genótipo naquela população. Aí vamos lá, vou pegar o mesmo quadrozinho, Deixa eu só organizar aqui, pegar o mesmo quadro e agora a gente vai calcular a frequência genotípica dessa mesma população. Então, já é bem mais simples. Como eu quero saber a frequência agora do genótipo, ou seja, eu tenho azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Então, são 3 frequências que eu preciso encontrar. Aí, vamos lá, vamos procurar na sequência aí. Frequência de azão-azão, primeiro genótipo. Aí é simples. Eu simplesmente vou olhar quantos indivíduos tem esse genótipo, coloco aqui 300, né?
e vou dividir pelo número total de indivíduos da população, que seria 1000. Vamos logo organizar as outras também. Frequência de azão azinho vai ser igual aqui. Aí eu olho aqui, ó. Azão azinho tem 500 indivíduos, né? Então, 500 dividido por 1000 novamente, que é o total de indivíduos na população. Vamos colocar logo a última frequência. Azinho vai ser igual a, vamos lá, 200 dividido por, novamente, o número total de indivíduos nessa população. Então, nós vamos encontrar aqui, né, 0,3, 0,5 e 0,2. Ou, em porcentagem, né, seria 30%. Só organizar 30%, 50% e 20%. Então, este, ó, seria o cálculo das nossas frequências genotípicas. Azão, azinho e azinho. Então, é simples para a gente relembrar. Quando a questão estiver pedindo a frequência alélica, você deve procurar, ó, de cada alelo, azão e do alelo azinho. Quando a questão pedir frequência genotípica, aí você tem que procurar a frequência, ó, dos genótipos. Nesse caso aqui, azão, azinho e azinho, ok?